Meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse dia 13 de janeiro eu trago atualizações e informações a respeito do mundo político. Mas antes de nós prosseguirmos com esse conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Vamos então à matéria de hoje para que você possa ficar informado nesta segunda-feira. Giro na tela e notícia a seguir. De momento, determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Informação que o Theo Cury traz pra gente, nosso analista. O ministro manda o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentar o convite para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. O que acontece? Os advogados de Bolsonaro, na sexta-feira, entraram com um pedido para que o passaporte de Bolsonaro, que está apreendido, ele seja devolvido ao ex-presidente para que ele possa viajar para Washington para participar da posse de Donald Trump. Theo Cury, agora vem essa determinação por parte do ministro Alexandre de Moraes. O que temos nesse momento de informações que chegam do Supremo Tribunal Federal? Carol, a decisão ela é muito sucinta. O ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte, que antes de analisar esse pedido feito pela defesa do ex-presidente para que o passaporte seja devolvido e que a viagem dele para os Estados Unidos seja autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, antes disso é necessária a comprovação do convite. Então, o ministro deixa aí muito claro, antes da análise, há necessidade de complementação probatória, porque o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários. Alexandre de Moraes diz que a mensagem foi enviada por e-mail do deputado federal Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado, que é esse endereço que vocês veem aí na tela, que não diz horário, não diz a programação do evento, nem qual é o evento. Então, o ministro deixa de maneira muito clara o seguinte: determino que a defesa de Jair Messias Bolsonaro apresente documento oficial nos termos do artigo 236 do Código de Processo Penal que efetivamente comprove o convite descrito. Nada mais é do que apresentar, de fato, o convite enviado pelo candidato eleito, pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para que Moraes, a partir daí, junto com a Procuradoria-Geral da República, analisem o pedido. Mencionado por Alexandre de Moraes, do Código de Processo Penal, diz o seguinte, que os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo da sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público ou, na falta, por uma pessoa idônea nomeada pela autoridade. Então, a defesa precisa enviar agora ao Supremo Tribunal Federal o convite oficial enviado por Donald Trump, pela equipe do futuro presidente dos Estados Unidos, para que Alexandre de Moraes e a Procuradoria-Geral da República analisem essa solicitação feita pela defesa de Jair Bolsonaro. Então, assim que esse convite chegar nos autos do processo, o convite formal, oficial dos Estados Unidos ao processo, logo de cara a Procuradoria-Geral da República vai ter que analisar e se manifestar se é favorável ou contra a devolução do passaporte. São duas etapas. O Supremo precisa determinar a devolução do passaporte, que foi apreendido em fevereiro do ano passado, em uma operação da Polícia Federal, e na sequência a viagem será autorizada pelo período que Jair Bolsonaro solicitou. Outras vezes, esses pedidos foram negados pelo Supremo Tribunal Federal, foram negados pelo próprio ministro Alexandre de Moraes e com o aval da Procuradoria-Geral da República, o aval para rejeição, obviamente. A PGR, em todas as vezes, foi contrária à devolução do passaporte, porque poderia atrapalhar as investigações. A última investigação de peso contra Jair Bolsonaro foi concluída pela Polícia Federal. Ele foi indiciado no caso da trama golpista. Então, nesse momento, não deve haver uma obstrução das investigações, essa alegação de obstrução. Mas Jair Bolsonaro foi indiciado, ele é investigado. A ver qual que vai ser a decisão de Alexandre de Moraes a partir do momento que esse convite de fato chegar ao processo. Sem Marçal, Bolsonaro supera Lula na disputa em 2026, diz Paraná Pesquisas. Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2018 pessoas entre os dias 7 e 10 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. Em cenários sem a presença de Pablo Marçal, PRTB,
O ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, supera o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, na disputa presidencial de 2026 em números absolutos, segundo o levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira, 13, pela margem de erro de 2,2 pontos percentuais, há empate técnico entre Bolsonaro e Lula. Foram ouvidas 2.018 pessoas entre os dias 7 e 10 de janeiro, e o nível de confiança é de 95%. Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que entendeu que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao fazer uma reunião com embaixadores em julho de 2022 e atacar, sem provas, o sistema eleitoral. Bolsonaro x Lula sem Marçal. Jair Bolsonaro, PL é 37,3%. Lula, PT, 34,4%. Ciro Gomes, PDT, 11,7%. Ronaldo Caiado, União Brasil, 5,4%. Hélder Barbalho, MDB, 1,4%. Nenhum branco nulo, 6,2%. Não sabe, não opinou, 3,6%. Com o nome de Marçal na disputa, Lula e Bolsonaro surgem empatados tecnicamente. Lula x Bolsonaro, com Marçal. Lula, PT, 34,0%. Jair Bolsonaro, PL, 33,9%. Ciro Gomes, PDT, 11,3%. Pablo Marçal, PRTB, 6,1%. Ronaldo Caiado, União Brasil, 4,7%. Hélder Barbalho, MDB, 1,2%. Nenhum branco nulo, 5,6%. Não sabe, não opinou, 3,3%. Já em cenário sem Bolsonaro, Lula vence a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, PL. Lula x Michele, com Marçal. Lula, PT, 34,5%. Michele Bolsonaro, PL, 20,7%. Ciro Gomes, PDT, 12,9%. Pablo Marçal, PRTB, 11,5%. Ronaldo Caiado, União Brasil, 6,6%. Em um quarto cenário, sem as presenças de Bolsonaro e Marçal, Lula também derrota o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos. Lula, PT, 35,2%. Tarcísio de Freitas, republicanos, 25,3%. Ciro Gomes, PDT, 15,2%. Ronaldo Caiado, União, 7,4%. Hélder Barbalho, MDB, 1,8%. Não sabe, não opinou, 4,3%. Nenhum branco nulo, 10,9%. Em atualização. Análise. Sidônio adota a troca do analógico pelo digital como mantra. Publicitário chega formalmente na Secretaria de Comunicação da Presidência nesta terça-feira, 13. Na analogia para o futebol, ele considera que este seja o segundo tempo da comunicação do governo. O publicitário, que não gosta de ser chamado de marqueteiro, Sidônio Palmeira, chega ao governo formalmente nesta terça-feira, 13, com um bordão próprio. Sai o analógico, entra o digital. É assim que fala aos auxiliares do Palácio do Planalto. Na analogia para o futebol, ele considera que este seja o segundo tempo da comunicação do governo. O primeiro tempo foi jogado por Paulo Pimenta, que acabou retirado da Secretaria de Comunicação da Presidência, SECOM, no intervalo do jogo. Parece simples dizer que a tarefa seja apenas projetar propostas digitalmente, garantindo mais engajamento de quem o vê. Mas o real objetivo é difícil: melhorar a popularidade do governo. A avaliação negativa de Lula está maior que a positiva. Na sexta-feira 10, pesquisa Atlas Intel mostrou que 49,8% dos brasileiros desaprovam a atuação do petista, enquanto 47,8% aprovam e o restante não soube opinar. Funcionários da equipe de comunicação da presidência, que ainda não sabem se vão permanecer, passaram a ouvir sobre a necessidade de contar histórias nas publicações, o que leva ao nome de storytelling na estratégia digital. Tem sido dito também que falta coordenação entre a comunicação do Planalto e as assessorias dos ministros. Por isso, o governo não teria conseguido mostrar as suas melhores estregas, principalmente na saúde e na comunicação. Sidônio terá carta branca para fazer as alterações que julgar necessárias. Das mudanças calculadas até aqui, o secretário de imprensa, José Crispiniano, foi demitido na semana passada. Nesta segunda, 13, deve ser confirmada nesta saída da secretária de redes, Bruna Rosa, próxima da primeira-dama, Janja Silva. Boas histórias!
Em demonstração dessas boas histórias que o governo quer contar, o presidente Lula apareceu na semana passada em um vídeo curto para a internet sobre não taxar o PIX, em que começa dizendo: "Todo mundo sabe que eu sou corintiano." O presidente estava vestido a caráter. Até domingo 12, o conteúdo rendeu mais de 14 milhões de visualizações, muito acima da média de outros vídeos. Repercutiu mais do que outras postagens do perfil de Lula sobre o 8 de janeiro e até sobre o filme Ainda Estou Aqui, um dos assuntos mais comentados na internet no momento. Fato é que não importa quantas curtidas ou seguidores, se os números de aprovação do governo não mudarem, a comunicação online e offline continuará desagradando o presidente.